Bem, uma boa tarde a todos. E nós gostaríamos, antes de qualquer coisa, dizer, como a Nívia falou, que nós estamos aqui fazendo um teste para fazer essas transmissões simultâneas. O tema de hoje não é um tema muito fácil, porque isso mexe com cada um no seu individual, principalmente por saber que nossas atitudes, elas geram outras atitudes, e também porque as nossas atitudes, elas existem desde que nós existimos. Então, quando nós fomos fazer a pesquisa inicial para começar a falar sobre isso, que é difícil, então a gente tem que ver o que é que as outras pessoas dizem a respeito, nós fomos e encontramos algumas dessas colocações lá atrás. Em Êxodo 14:15 é dito: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Isso era uma das tentativas de mostrar a credibilidade nesse dia a dia e principalmente nas atitudes que os homens naquela época tinham que tomar. É dito, por exemplo, Deus quando disse a Moisés: por que você clama a mim, quando o que vocês precisam fazer é tomar uma atitude? Diz aos filhos de Israel que marchem. E se vocês forem ver na história, em outras situações, vocês vão ver isso no nosso estado emocional, na maneira como vemos a vida, nossa fé em relação a nós mesmos. E quando falamos em fé a nós mesmos, nós lembramos que aqui na casa, todas as vezes que nós falamos a respeito do passe, ou principalmente aqueles que vão tornar-se trabalhadores, nós lembramos sempre que é a credibilidade do que você está fazendo. Principalmente, por exemplo, agora para as pessoas que estão terminando o curso do passe e que vão passar agora pela avaliação do desempenho de cada um nas suas funções de passista. Nós vamos fazer o exercício agora de toda a técnica que foi vista. Então, a gente sempre brinca dizendo que quando nós chegamos lá na porta, respire fundo, higienize um pouco a sua mente, solte esse ar, harmonize-se e lembre-se de entrar aqui como trabalhador. E não ficar na dúvida. Será que eu vou fazer alguma coisa? Será que eu consigo dar esse passo? Será que eu faço? Eu deixo de fazer? É a crença em que você sabe muito bem, como nós dizemos nas nossas atividades, que vamos supor 5% é nosso, 95% é da espiritualidade. Mas que nós temos uma razão de ser, de estarmos ali como usinas, receptoras, transformadoras e doadoras dessa mesma energia. Quando nós falamos na fé, por exemplo, em relação a Deus, nós vamos lá em Coríntios. Foi Jabez, muito mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: por que com dores odeia a luz? Jabez invocou a Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoe e me alarguem as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não venhas a sofrer aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. E nessa colocação, principalmente das nossas atitudes, nós temos que ter não só a credibilidade no que estamos fazendo, por que vamos fazer, mas principalmente de lembrarmos que muitas das vezes nós estamos pedindo. E será que nós estamos aptos a lidar com a execução desse pedido? Qual a minha atitude perante aquilo que eu peço e que me é dado? Então, muito será dado àquele que pediu. Mas também muito será cobrado àquele que tem para dar. Então, existem várias colocações, e são muitas as colocações, como, por exemplo, quando nós vemos na própria história verdades importantes, a importância da atitude, nós lembramos que um sonho sem atitude é ilusão. Nós lembramos, por exemplo, que agora um sonho de atitudes corretas, isso nos leva a vitórias, a constantes situações em que você vai se deparar com a realização de tudo isso. Nós também temos que, quanto mais e melhores forem as nossas atitudes, mais longe iremos chegar. Sempre vamos ter a oportunidade de que isso venha acontecer conosco. Nos exemplos dos homens que tomaram uma atitude e venceram, nós temos aqui, por exemplo, Noé. Tomou a atitude de viver uma vida limpa e correta no meio de uma sociedade corrupta.
Nós temos Abraão, nós temos Jó, Davi, Isaías, Daniel, Paulo, e o próprio Jesus tomou a atitude de abrir a mão da sua glória celestial para morrer em uma cruz. E hoje está sentado à direita de Deus, contemplando a igreja, digamos assim, ou o seu rebanho comparado e comprado pelo seu sangue. Então, são atitudes que vêm marcar todo um posicionamento anterior. O mundo, por exemplo, ele está muito cheio de pessoas que não tomam atitudes. E ele diz, por exemplo, os pais, que não tomam atitude com relação aos seus filhos, deixam as coisas acontecer porque acontecem. E depois, em algum momento X qualquer da vida, uma situação mal resolvida pode fazer com que as nossas atitudes naquele momento sejam reflexos daquilo que nós deixamos correr há muito solto. Os maridos, as esposas, os patrões, os pastores, os palestrantes, todos aqueles que estão voltados ou dirigindo a sua palavra ao povo. Os filhos que não tomam atitudes de mudar-se eles próprios dentro da sua própria casa. Os crentes com relação à sua própria religião. O crente de uma forma geral. Então, para não nos alongarmos muito com relação às situações que ficam nesse nosso dia a dia, desde que o mundo é mundo, nós começaremos agora realmente a vermos a atitude mental da nossa vida mais próximo dos nossos dias. Esse é o momento inicial, porque nós acordamos pela manhã e muitas pessoas dizem assim, mas o meu dia hoje não vai ser bom. Nossa, vai chover, vai cair uma tempestade, vai acontecer alguma coisa. Eu tenho receio de sair daqui do meu lar, como aconteceu agora com esse processo todo da pandemia, embora que muitas pessoas também não tiveram muito a ligar para isso, né? Então, acordar, diga a si mesmo. O que é que nós vamos dizer a nós mesmos quando acordamos pela manhã? Um dos exemplos. Deus me concede mais um dia de experiência e de aprendizagem. O que é que eu vou fazer com mais esse dia? O que é que eu posso mudar nas minhas próprias atitudes desse dia para que essa experiência me traga sempre aprendizados? E fazendo o que se aprende. Então, como nós falamos para as pessoas do estudo, do passe, agora na parte prática, é fazendo que nós vamos ver a execução das técnicas e, principalmente, agora passarmos a observar aquilo que eu sempre digo. Não é só saber a sequência lógica do passe, nem muito menos da técnica bem perfeita e bem executada. Obviamente que nós também precisamos dela. Mas é fazendo todos os momentos que fomos concitados a esse trabalho que nós vamos ter não só a sensibilidade de observação e do sentir o que estamos fazendo, associado a tudo isso que nós aprendemos durante todos esses dias. E eu devo fazer o que com isso? Com esse aprendizado e com isso que eu estou fazendo? Eu devo aproveitar. Um segundo passo disso seria exatamente essa. Ligar-se a pensamentos bons e alegres. Isso é quase que uma sequência do nosso dia. Se nós já levantamos sabendo que o nosso dia vai ser bom, que nós vamos conseguir atingir objetivos, que vamos mudar atitudes e que vamos mudar de dentro para fora, nós vamos começar a nos ligar a pensamentos bons. E o que esse pensamento bom vai fazer? Ou seja, naquele momento que nós começamos, abrimos os olhos, nos levantando, tendo a credibilidade nesse bom dia, se nós formos nos ligar a bons pensamentos, vamos repelir as más ideias. Aqueles pensamentos, não, isso aí não posso nem estar pensando mais nisso. Compreenda que você nasceu para ser um homem bom e um homem normal. Todos nós tivemos a oportunidade de nascermos simples, ignorantes. Estamos aqui nas milhares de oportunidades que já tivemos anteriores. Estamos aqui com o nosso bojo espiritual carregado de boas informações e nós temos que pesar entre as boas e as más. O que vai acontecer? Nós vamos ter em mãos o poder de decisão. Então, se nós vamos sempre estar nos ligando a pensamentos bons, as nossas atitudes mentais para cada um dos dias vai ser a base e o alicerce para o dia de amanhã. Então, nós precisamos compreender isso. As más ideias e as más tendências existem e existem para que nós possamos vencê-las.
Então, é exatamente o que a gente muitas vezes diz assim, eu me encontro numa bifurcação. Eu sei que o caminho é mais difícil, mas tem que ser esse. Ah, mas aquele que tem é mais fácil. Muitas das vezes a gente diz assim, eu posso tomar a decisão exatamente nesse momento e dizer assim, olha, se virem aí que eu vou embora. É uma decisão minha, é uma atitude minha. Quem vai estar passo a passo com essa atitude sou eu. Obviamente que eu vou deixar também aqueles que estão aqui no momento, tá, vamos supor, a Nível, o Zé, a Rosane, e dizer assim, agora vocês vão fazer a palestra, continuem. Ou então simplesmente vai fazer o quê? Então, essa minha má ideia, essa minha má tendência, eu tenho que vencê-la. Porque todos nós estamos, a todo momento, tendo boas e más influências. O terceiro passo disso, nós temos ali um imã, né? Então, muita gente diz assim, ah, mas eu sou um imã para coisas más. E por que não se tornar um imã para coisas boas, né? Mude maneira de encarar seus semelhantes, por exemplo. Mas como é que você vai encarar seus semelhantes se você encara você mesmo como pessoa fraca? Então, você tem que ter força suficiente para acreditar em você, fazer tudo isso que nós estamos vendo a princípio, para podermos encarar os nossos semelhantes de uma forma diferenciada. Na existência, somos todos iguais. Somos esses ímãs, temos essas leis de atração, temos aquilo que, graças ao belo véu do esquecimento, não nos dá a oportunidade de vermos assim, ah, mas eu fiz alguma coisa com esse, eu não fiz com aquele, e não precisa de saber disso. Basta apenas saber que existem pessoas aqui nessa sala, aqui nessa instituição, dentro do nosso próprio lar, que são aqueles que estão passo a passo com a nossa atual oportunidade. E é a hora, o momento, não podemos mais perder, como a gente sempre diz, perder o trem, o bonde, o jeguezinho, o cavalo que vai passando ali na rua, a charrete, o patinete, não tem mais tempo de perder. Se alguém está irritado, não entre na sua irritação. Trate com bondade. Ou então, simplesmente, não entre na mesma faixa. Hoje, quando nós estamos falando a respeito do passe, lembrávamos que lá no Brasil, nós tínhamos uma coisa que talvez a gente consiga fazer aqui, não sabemos ainda por conta de espaços e tudo mais, e até das próprias leis que vão funcionar agora no início. Quando a pessoa era designada para o trabalho do passe, antes não ficava só na observação. Via primeiro qual era o procedimento, mas depois acompanhava. Então, vamos supor, o Amaro vai estar ao lado do médium X, que já está no trabalho. E como é que eu vou fazer para ser parte integrante daquele trabalho? Vou simplesmente observar? Não. Eu vou estar ali do lado e vou fazer a minha entrada naquele circuito de energia que está ali. Ou seja, eu também vou ser um doador da energia que vai circundar naquele momento. Ajude-o para que também seja ajudado. É a aplicação daquilo que nós vemos em Francisco de Assis. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e morrendo que se vive para a vida eterna. Um quarto momento disso, acho que até o desenho já diz, né? Vigie seus sentimentos, pensamentos e palavras em relação com os outros. Mas, para poder fazer isso com alguém, é preciso que eu faça isso e vigie os meus próprios pensamentos, os pensamentos que me circundam. Aquilo que eu estou tendo a tendência de fazer ou não fazer. Julgar o que é melhor e o que não é tão bom para mim mesmo. O que damos, recebemos de volta. Então, se eu atiro pedras, eu recebo pedras. Se eu ignoro certos sentimentos, aqueles sentimentos não vão me fazer também nenhuma frente. Uma outra situação disso, esse pare aí, desse jeito que as coisas estão, o que é que ela diz? Não se considere vítima. Ah, mas eu sofro tanto. Ah, mas eu sou tão ignorado. Ah, mas eu não consigo entender certas coisas. Ah, eu fiquei, como eu escutei essa semana, de uma pessoa, que durante um período X ele estava cama, casa de banho, janela. Janela, casa de banho, cama. O que ele estava fazendo com ele mesmo? Né? Existia todo mundo lá fora. Obviamente, nós sabemos que se nós já podemos reconhecer uma atitude que não é muito boa em nós mesmos, por que não mudá-la? Então, não vamos nos considerar vítimas. Você pode estar sendo algoz sem perceber, de você mesmo. Pense nisso constantemente para melhorar as suas relações para com os outros.
melhorando para com você, você obviamente vai melhorar para com o outro. Eu não posso amar alguém se eu não me amo. Como é que eu vou oferecer algum sentimento para alguém se eu não tenho ele comigo? Viver é perguntar. Examine o que você troca com os outros. O que eu estou fazendo com essas outras pessoas? No sexto momento de tudo isso, olha lá, nós estamos usando uma máscara, né? Nós estamos usando ali uma carinha diferente daquela que realmente nós estamos sentindo. Ao sentir-se abatido, não entre nesse astral. Poxa, eu não estou conseguindo. Se eu não estou conseguindo, como é que eu vou poder fazer? Ah, mas eu não vou poder. Ah, mas eu não vou fazer. Ah, mas eu não estou apto a dar o passe. Ah, mas eu não estou sentindo a necessidade de poder fazer isso ou aquilo. Ah, mas eu não vou me levantar porque eu sei que meu dia não vai ser muito bom. Então, eu vou estar nessa situação. É difícil sair dele? Sim. Lembre-se de que seus males são passageiros. Mas se você os alimenta, eles durarão. Então, aquele círculo vicioso que estávamos falando agora há pouco. Cama, janela, casa de banho. Janela, casa de banho, cama. Era um círculo, não mudava. Então, se eu já sou reconhecedor de que isso está acontecendo, por que não mudar? Né? Se você se sustenta, é você que sustenta seus males. Cuidado com isso. Eu não posso, eu não posso, eu não devo, eu não quero. E isso vai se tornar a atitude que você vai ter, não só nesse dia, como nos demais. Porque a sua base vai ser da insegurança. Num sétimo momento, estamos ali vendo uma máscara e um rosto. A máscara sorri, o rosto não. Frequente a instituição com que se sintoniza. Se nós somos espíritos, estamos ligados à Casa dos Unidos, e nós tenhamos assiduidade, sintonia para com esta casa. O que está acontecendo agora nesse momento, né? Com as ligações online, com os estudos online, com as palestras online, com os nossos momentos de prece, de reflexão. Então, não adianta nós estarmos, hoje eu não estou satisfeito aqui, amanhã eu não estou satisfeito lá, depois eu quero aqui, depois eu vou ver lá. O que vai acontecer? Não fique pulando de uma coisa para outra. É a mesma coisa que você faz com você. Mudar suas atitudes hoje, amanhã não foi essa boa, pula para outra, não, amanhã não foi essa, pula para outra. Não, eu quero ver a coisa desse jeito. Olha, aquela cadeira de lá do centro, eu a vejo amarela. Não, ela é creme, não, ela é branca. Não, eu não gosto daquele local. Eu não vou sentar ali. Eu não vou sentar na frente, eu não vou sentar no meio, vou sentar lá atrás. Porque de lá eu vejo melhor. A minha desculpa vai ser sempre aquela que eu queira dar a mim mesmo. Quem não tem constância, nada consegue. Então, você vai para a escola hoje, como aluno, não vai amanhã. Vai 2, 3 dias e não vai de novo. E aplique isso ao seu trabalho, ao seu dia a dia, no seu trabalho, de onde você ganha o seu pão. Como é que alguém pode contar com outro se ele não tem constância, né? Vamos supor, os novos trabalhadores do passe. Quando forem liberados do passe, eu não vou hoje, mas eu vou amanhã. Não, eu não vou sábado, mas eu vou no outro sábado. Não, mas esse sábado também está chovendo, não vou, eu vou no outro. Como é que a espiritualidade, por exemplo, vai utilizar-se daquele trabalhador, se aquele trabalhador também é constante? No oitavo momento, o que essa imagem está nos dizendo, né? Se você tem visões, sente toques, arrepios, não se preocupe, nem se assuste com esses efeitos físicos. Porque a gente às vezes diz brincando que muitas das vezes aquele arrepio foi uma camada de ar que passou ali. Aquele arrepio que nós sentimos muitas vezes é uma flautulência, são gases, e nem por isso são efeitos físicos de uma aproximação espiritual. Né? Nós temos que ter também critério e bom senso. Leia diariamente pela manhã ou à noite, ao deitar-se, um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, medite sobre o que leu, abra o livro ao acaso, porque normalmente quando nós abrimos ele ao acaso, ele sempre cai alguma coisa que quer dizer-nos mudanças que são necessárias para aquele nosso momento. Neutralize influências negativas com o poder da sua vontade.
Muitas vezes diz assim, eu não vou para o centro, não vou. Hoje é que eu vou mesmo. Esse negócio de ficar pensando em não ir, por quê? Não, isso não é uma coisa normal. Hoje eu não vou para o estudo não, porque hoje vai ser só a conclusão do capítulo 19 dos Missionários. Eu já li, reli aquilo ali, então hoje não preciso ficar online não. Muitas das vezes uma palavra que é dita numa frase que nós já lemos, mas é dita de uma forma diferente, faz com que muitas das vezes nós aumentemos a nossa percepção e entendamos aquilo de uma forma diferente. Ou talvez até de uma forma mais correta do que nós tínhamos visto anteriormente. Essas três carinhas, esses mais, querem dizer alguma coisa também para a gente. Né? Reformule o conceito de si mesmo. As minhas mudanças nas minhas atitudes, elas requerem uma reformulação ou uma repaginada em mim mesmo. Né? A gente quer emagrecer, mas não deixa de comer um bom chocolate, um bom sanduíche, muita massa. A gente quer deixar de beber, mas eu bebo socialmente. Ou então, como aquele exemplo que nós citamos certa vez, da pessoa que nós fomos fazer uma visita a uma instituição, e chegamos na porta um pouco mais cedo. E estavam dois rapazes conversando. E esses dois rapazes diziam assim, mas rapaz, hoje estava um calor tão grande, estava na hora do almoço, olha, para melhor refrescar o meu dia, tomei 2 imperialzinhas. E essa pessoa foi de noite para o passe. Que passe bom ele deve estar dando. Né? Então, ele reformulou os próprios conceitos daquilo que ele estava pleiteando a fazer no final do seu dia. E nós lembramos sempre daquele caso no hospital espiritual, quando uma pessoa recebeu um recado do médico que estava atendendo espiritualmente lá dentro, que disse, retire a senhora que está assim na recepção, que ela envolveu-se com o drama, com o problema daquela pessoa que vem fazer hoje um tratamento. E ela puxou para ela as características vibracionais daquela senhora. Então, ela precisa de um passe, e a senhora, antes do tratamento, também precisa de passar pelo passe. Você não é um pobrezinho abandonado no mundo. Porque eu sou. Porque eu não tenho. O que é que eu vim fazer nesse mundo atualmente, né? Os próprios vermes são protegidos por leis naturais. Estabeleça pouco a pouco o controle de si mesmo com paciência e confiança. Nós, às vezes, eu, por exemplo, não gosto de mosca. Né? Para mim, seria um bicho que não precisava existir. Quando a gente corta o cabelo em pé, eles ficam o tempo todo na cabeça da gente. Né? Imagine aqueles que não gostam, são apreciadores muito do banho. Como é que não devem sofrer com a pobrezinha das moscas? Né? Então, nós precisamos reformular nossas próprias consciências a ver com a nossa higiene pessoal, a ver com o que nós olhamos, o que nós ouvimos. E eu cito sempre o exemplo disso de uma amiga nossa que trabalhava numa sala onde tinham 21 homens e ela era a única mulher. Era uma sala de programação de computadores. Eram esses programadores que pegavam os sistemas e dividiam nos vários programas que iam existir naquele sistema. Imagina o que é que 21 homens juntos não diziam na frente de uma única mulher. Né? Então, essa nossa amiga, ela disse que tinha um ouvido seletivo. Ela ouvia o que ela queria. Podia estar dizendo os impropérios que quisesse, mas ela era tão seletiva que ela não me lembro o que foi. Essa seleção do ouvido é tão favorável que eu preciso, por exemplo, aprender a não ouvir o que a gente não quer ouvir. Não é? E ser ou estabelecer pouco a pouco o controle de mim mesmo, com paciência e confiança em mim. Você não depende dos outros, depende da sua mente e mantenha arejada. E no final dessa parte, o mais interessante de tudo isso é que nós não podemos falar de outros condicionamentos religiosos, porque no nosso caso, essas 5 obras elas vão estar no nosso dia a dia constante. Não vamos só passar por olhos, porque toda vez que nós vamos fazer uma pesquisa, nós encontramos alguma coisa que está lá na Gênese, ou no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho, ou no Livro dos Médiuns.
constantemente são livros que nós estamos sempre tendo acesso a eles. Então, ler furtivamente, ou passar de olhos por eles, não significa estudar e compreender esta obra que veio dar luz ao nosso entendimento. Para não ficar só no falar de alguma coisa, nós trouxemos aqui, ou não está nessa posição. Eu acho que quando eu passei para cá, eu não passei com o que precisava. Eu vou deixar para o final. Era um videozinho de uma pessoa muito conhecida nossa e que elucidaria com algumas palavras isso tudo que nós estamos dizendo. Mas, já que não estamos aqui, vamos mudar de página. No final, eu passo o vídeo. Conduta. Nós falamos de ler, né? O Pentateuco, e nós estamos tendo uma conduta, uma mudança de atitude com relação à nossa conduta. O que é a nossa conduta cristã nos diz? O que nós devemos fazer para que essa nossa conduta seja visível a nós mesmos de uma forma diferente? Com o objetivo de nos esclarecer sobre essa questão, o eminente codificador Allan Kardec indaga os espíritos superiores acerca do objetivo da encarnação. E esses respondem que Deus a impõe com a finalidade de fazer a criatura humana chegar à perfeição. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Então, nós um dia fomos criados simples e ignorantes, mas não precisamos ficar. Eu fui criado simples e ignorante, eu vou continuar sendo simples e ignorante até o fim. É igual que nós falamos da outra vez. A parábola dos talentos. Foi dado a um, foi dado a outro e ao outro. Um recebeu tantos e multiplicou. O outro também recebeu menos, mas também multiplicou. Mas aquele que tinha medo, pegou o seu talento, enterrou, deixou lá guardadinho, com medo de o perder. E quando o patrão chegou, ele foi lá, desencavou e entregou um único que ele recebeu. Então, se foi dado, como nós dissemos lá atrás, é dando que se recebe, né? Então, ele fez o quê? Ele apenas guardou, acumulou, não ficou com medo de perder, não multiplicou, não fez nada com aquilo. E só assim os nossos talentos, dessa conduta que nós precisamos reaver em nós mesmos, né? Então, nós vemos também que, na atualidade, um grupo considerado de pessoas que ainda não descobriu seu verdadeiro sentido na vida. Um grupo enorme de pessoas. Essas pesquisas não são minhas. Essas pesquisas são feitas e nós acabamos juntando todos esses retalhos e vemos que, mesmo hoje, onde a tecnologia nos dá a oportunidade de conhecermos, de passarmos, a gente sempre diz, né? Hoje, um telemóvel na nossa mão é um computador que tem muito mais capacidade do que o computador que levou o homem à Lua. Né? Hoje nós falamos aqui, apertamos algumas teclas e falamos com o outro lado do mundo. Não precisamos estar falando com a China, não, né? Mas podemos falar com outro lugar qualquer. Nós, brasileiros que estamos aqui, temos nossos familiares ainda no Brasil, nós temos familiares em vários lugares, em outros países, mas nós estamos constantemente com um único aparelho na nossa mão, utilizando-se dele para falar com o Brasil, com os Estados Unidos, com a Itália, com outros lugares quaisquer, onde temos amizade, onde temos amigos, formamos amigos. Né? E então, essa forma de condução do nosso dia a dia, da forma como nós vemos tudo isso, vai nos dar, com certeza, a possibilidade de não estarmos mais nesse grupo considerado pessoas que não se descobriu ainda. E a consequência de viver por viver apenas. Muitos de nós ainda estão nessa consideração de viver apenas por viver. É um dia atrás do outro e acabou. Então, o que acontece? Se procuramos anestesiar com o uso de substâncias entorpecentes, quando não se busca um suicídio direto. E o suicídio direto não é só pegar uma arma ou tomar um veneno, ou alguma... Não. É deixar essa vida levar. Deixa a vida me levar, diga a vida que eu vou, não sei se fico, um momento eu chego lá, não tenho pressa. Então, é levar a vida por viver, viver apenas por viver. Allan Kardec, revelando a sua psicologia incomparável, explora esse ponto, a pergunta 918 do Livro dos Espíritos, sobre os sinais pelos quais se pode aquilatar o progresso. O meu progresso real está lá.
Também Kardec, na sua pedagogia, ele mostrou que nós tínhamos a capacidade de avaliar o nosso próprio condicionamento de melhora. Né? Se eu já percebi tais fatos que estão me deixando no círculo vicioso, a primeira coisa a fazer para mim mesmo é sair desse círculo vicioso. É tentar fazer com que as coisas mudem de dentro para fora. A segunda parte da resposta, ele refere-se a um progresso intelectual e que é mais fácil de ser concretizado. Hoje nós vemos os nossos filhos, eu já vejo meu netinho, de 8 anos, que pega o telefone, ele ainda não sabe dedilhar tão facilmente uma mensagem, mas ele sabe muito bem pegar lá naquele botãozinho do microfone e mandar uma mensagem. Vou, olha isso assim, assim, assim. Nós estamos cansados de ver crianças pequenas no colo dos pais, não agora nessa pandemia, mas anteriormente, e que a primeira coisa que eles fazem quando chegam no transporte público é dizer: me dá o telefone, me dá o telemóvel. E a mãe entrega o telemóvel, ele vai lá, liga, procura, sintoniza no filmezinho que ele quer assistir e assiste. Ou seja, a tecnologia e o avanço das atitudes que foram feitas lá atrás, que nós falamos agora há pouco, que nós estamos acumulando no nosso bojo espiritual todas essas informações. Todas as coisas boas e as coisas más. E como exemplo também que eu aprendi lá atrás, nós somos um condomínio. E somos o chefe desse condomínio, do eu condomínio. Então nós temos bons inquilinos e maus inquilinos. Aqueles que são bons inquilinos, o amor, a brandura, a serenidade, a sinceridade, vai ter sempre o seu contrato renovado. E outras coisas melhores estão sempre vindo. Porque a intolerância, a intriga, a inveja, a cupidez e outras tantas coisas, gradativamente, com as nossas próprias mudanças, nós vamos dando ordem de despejo. Ajustar ou renovar a nossa conduta diária é prática da lei de Deus, cujo mandamento maior é o amor. E o grande desafio de nossas vidas. Começar a me amar para poder amar a outro. Numa outra situação que está sempre em pauta, está sendo colocada a questão ambiental. Durante essa pandemia, por exemplo, nós vimos muitos vídeos, muitas imagens sendo lançadas na internet, mostrando que o ar ficou menos poluído, que o mar mudou a sua coloração, que alguns animais, num pequeno zoológico, desculpe agora, perdi o nome da cidade, vi isso na internet, pela ausência de pessoas, reproduziram-se. Os macacos não tiveram tantos abortos e tiveram filhotes. Inclusive, o próprio avestruz pôs 11 ovos e conseguiu chocar os 11. E outros animais tiveram reprodução durante esse período. Porque muitos de nós vão visitar certos lugares e começam a tirar coisas, embora tenha uma placa lá dizendo: não dê comida aos animais, porque eles têm um trato alimentar diferenciado, né? E começam a jogar pipoca, amendoim, não sei o que lá mais, e aquilo vai mudando, e até mesmo os barulhos e uma série de outras coisas. O ar ficou menos poluído porque muitas fábricas deixaram de funcionar num período de 24 horas, digamos assim. Então, nessa questão ambiental, está sendo colocado que, inegavelmente, há espíritos que reencarnam com relevantes missões no campo da ecologia, a fim de chamar a atenção da criatura humana acerca da importância da preservação da natureza e de todos os seus aspectos. Quanto de plástico deixou de ser jogado nos nossos esgotos? Quantas garrafas PET deixaram de ir para os rios? E esses rios, quanto de plástico deixou de levar para o mar? Não é? Então, não aconteceu coisas tão graves como a gente normalmente vê. Focas que engoliram garrafas, às vezes, pela fome, de outros peixes grandes que engoliram outras tantas coisas, porque parecia que aquilo era alimento. Então, muita coisa mudou nesse período de pandemia. E que bom seria que nós pegássemos esse projeto inicial e levássemos também como uma mudança de atitude para os nossos próximos dias.
ali nós temos várias situações, né? Então, educação para o trabalho. Nós falamos do trabalho agora há pouco, não falamos muito porque iríamos tocar novamente aqui nesse assunto. E essa educação para o trabalho, ela não é só o trabalho onde nós ganhamos o nosso pão. É o nosso trabalho. É o trabalho do dia a dia, da credibilidade que eu preciso ter em mim, das mudanças que eu preciso ter físicas, mentais, morais. As minhas atitudes, elas começam em mim e podem chegar ao círculo de pessoas onde eu estou envolvido em situações de trabalho. Então, é dito que, lamentavelmente, muitos ainda acreditam que o trabalho é um castigo. Mas eu tenho que ir. Não estou satisfeito, mas eu tenho que ir. De tal sorte que diariamente movimenta-se para os seus locais de trabalho com profunda monotonia e sem alegria, o que obviamente compromete a realidade do trabalho a ser executado, bem como a relação com os demais. Então, às vezes, nós precisamos tomar atitudes e dizer assim, não. Porque senão você vai ter uma sobrecarga de situações que não vão ser muito mais agradáveis mais adiante. E muitas das vezes até certas amizades ou certas proximidades, elas deixam de existir quando a situação não está muito bem resolvida. Num outro momento, nós vemos ali logo um proibido de alguma forma, né? O que esse proibido de alguma forma vai nos dizer? Hábitos nocivos. Cada um agora poderia pensar num hábito nocivo que tem. Cada um de nós tem, de alguma forma, um hábito que não é nocivo nas nossas mudanças que são necessárias. Cada um de nós a tem. Então, não adianta, por exemplo, dizer que eu não sou glutão, por exemplo. As pessoas me veem gordo e acham que eu bato um prato desse tamanho de manhã, de tarde e de noite. E, às vezes, me levanto madrugada para fazer. Não é bem assim. Pelo menos está bastante visível que nos últimos tempos nós perdemos, não. Não, eu tirei, eu eliminei. Não quero perder, porque se perder eu posso encontrar de volta, né? Então, eliminamos cerca de 25 a 26 quilos. Peguem um pacote, eu vi uma pessoa citando um exemplo, um pacote com 25 quilos e bote assim no braço. Quanto tempo você vai aguentar segurando 25 quilos? Imagine nós carregarmos mais 25 quilos. Há algum tempo atrás, essa camiseta era mais apertada. Eu espero que ela continue ficando folgada, né? São mudanças dos nossos hábitos, né, que nós temos. Então, alguma coisa, mesmo eu não sendo glutão, e eu não consigo fazer muitas refeições ao dia. Às vezes, um café da manhã. Se eu sair muito cedo, eu não consigo comer, porque eu vou pegar transporte e tudo mais, e fica naquele balança para lá, balança para cá, a gente não se sente tão bem. Almoçar. Às vezes, a gente não tem tempo. O almoço hoje já saiu totalmente das regras, né? Então, o que nos diz? O guia espiritual Camilo, de um livro de Raul Teixeira, diz e convida-nos a refletir sobre alguns dos simples atos rotineiros da vida cotidiana, mas que raramente paramos para avaliar e acabamos cometer deslizes que comprometem a nossa saúde e o nosso equilíbrio. Às vezes uma bobagem qualquer, mas que às vezes até por falta de conhecimento nós ocasionamos a perda da nossa saúde e até mesmo do nosso equilíbrio. Existem pessoas que são viciadas em tomar café, por exemplo. De manhã, de tarde, daqui a pouco, mais um pouquinho, de noite, não sei o quê. Ah, mas eu não consigo dormir. Ah, mas eu não consigo isso. Ah, mas eu não consigo aquilo. Eu tenho gastrite, mas passo o dia todo com uma pessoa que eu conheço, que faz uma garrafa de café e toma o dia todo, e antes que ela acabe, já está fazendo outro. E o pior de tudo, nós conhecemos ainda pessoas que fazem um botijão desse tamanho de café e, se não terminar naquele dia, guarda e requenta para o dia seguinte. Ou seja, aquele café que ficou guardado de um dia para o outro, e às vezes para 2 dias, ele oxidou, não vai lhe fazer bem e depois está reclamando, né? Precisamos falar, já falamos várias vezes a respeito disso, mas as pessoas não mudam e é um hábito nocivo. Não vamos nem começar a enumerar os outros, né? Porque nós estaremos apontando para nós mesmos primeiro, quando falamos sobre isso. Ali nós estamos vendo uma cena com vários casais em várias idades, né? E isso vem nos dizer da interação conjugal. Essa interação conjugal,
ela começa com duas pessoas. Mas, normalmente, essas duas pessoas, depois, elas dão guarita a outros tantos espíritos comprometidos conosco. E nós nos lembramos, antes de falar alguma coisa a respeito disso, daquele caso que nós falamos, daquela criança que chega para o pai e vê no consultório dele, né, e pergunta quanto custa a hora do pai. Mas por que você quer saber? Ah, tudo bem, minha hora custa X. O garoto vai embora. E um belo dia depois ele começa e chega no dia para o pai com a caixinha e está aqui. Isso o que é isso? A sua hora. Eu estou pagando uma hora. Mas por quê? Porque eu gostaria que você me ouvisse. Gostaria que você me ouvisse. Então, se você não tem tempo para mim, eu quero comprar uma hora sua para você me ouvir. Para nós termos diálogo, conversar, não é? Logicamente não foram essas palavras, mas mais ou menos era isso que ele queria. Ele queria uma hora de atenção, mesmo que fosse para trocar meia dúzia de palavras, mas estaria integrado um com o outro naquele momento, como acontecia com os clientes ou pacientes daquele pai. As estatísticas revelam que mais de 50% dos casamentos terminam em separações, que demonstra que há muito desajustamento nas relações conjugais. Alguns economistas familiares dizem no mundo todo que após pandemia vai estar um número enorme de separações, de divórcios, separações consensuais, e muitos pais e filhos e a família como um todo estará se dissolvendo depois dessa pandemia, porque não estavam mais acostumados a passar 24 horas juntos. Então, são mudanças que nós precisamos ter para rever certos conceitos com relação a tudo isso, principalmente nesse núcleo que é a nossa base, nossa lição. Uma via pública vazia, está aparecendo nos dias de hoje, né? Então, o que é que isso quer nos dizer? Via pública. Quais são as nossas atitudes com relação à via pública? O que é que nós precisamos realmente mudar na via pública? E lembramos logo de cara que André Luiz nos adverte de que deveremos demonstrar com o exemplo o que um espírita, por exemplo, no nosso caso, em qualquer lugar. Nós não somos espíritas apenas na casa espírita. Nós somos espíritas 24 horas lá fora. Então, aqui está sendo dito que André Luiz nos adverte com relação a isso. E nós lembramos daquele caso que nós citamos aqui há pouco tempo, e já citamos outras vezes também, falando a respeito de que uma jovem, aliás, estava num trânsito terrível e um carro bateu no outro. E a pessoa que teve o carro abalroado levantou, disse meia dúzia de impropérios e não sei o que lá mais, e foi uma confusão generalizada. E ela ficou admirada, disse, nossa, apenas encostou um carro no outro e ocasionou tudo aquilo. E existem algumas situações onde um simples abarroamento pode ser transformado numa morte, num crime. E essa jovem passou por isso, e quando foi de noite, dizia assim, hoje eu vou para o centro, depois daquela cena que eu vi, olha, aquilo ali ficou repercutindo na minha mente o dia todo. Vou lá assistir uma palestra, de repente tomar um passe, e estava lá sentadinho quando entra o palestrante da noite. E quem era? O dito cujo que teve o carro abarroado e que levantou-se com tremendos impropérios a respeito disso. Então, ali estava sendo mostrado que nós somos essas pessoas que muitas das vezes nós nunca estamos sozinhos, na verdade, né? Nunca estamos sozinhos. E o mais difícil de tudo isso é nos ver como realmente nós somos. Então, tudo isso vem a dizer que nós precisamos realmente de mudanças drásticas nas nossas atitudes. Precisamos mudar muito para nos aceitarmos melhor, principalmente para nos aceitarmos melhor. Eu não sei como é que eu vou conseguir passar para aquele vídeo sem terminar. Se eu não conseguir, porque o vídeo estava no lugar e quando eu passei para cá, ele não veio com alteração, mas
Ainda temos mais um aqui, mais um quadro, que fala do nosso tempo religioso, nós já falamos sobre isso. E André Luiz, mais uma vez, traz excelentes apontamentos acerca da nossa conduta do tempo religioso. Convida-nos, por exemplo, ao exercício da pontualidade. E aquilo que nós já falamos lá na frente. Hoje eu não vou não, eu estou cansado. Hoje eu não vou não porque a palestra não me agrada. Hoje eu não vou não porque hoje quem está dando passe é aquele pessoal que terminou o curso agora, não sei se eles vão poder passar uma coisa boa, né? Não vou não porque lá tem a Nívia, não vou com a cara da Nívia. Lá tem o Zé. Tem o Amaro também, eu não gosto de coisa. Pois é, gosto não se discute, mas nós estamos aí muitas das vezes com as nossas variedades de personalidades, que somos completamente diferentes, porque cada um é um mundo diferente. E para nos ajustarmos com esses mundos diferentes, na sincronia que existe aí fora, nós apontamos em qualquer direção e dizemos, não termina isso. E sabemos que tudo está no equilíbrio correto que deve estar. Como deve estar? Por que deve estar? A convivência com as pessoas difíceis, nós já falamos, e existe aqui um livro, um capítulo denominado do livro Sofrimento e Cristalização, que não é fácil a tarefa de transformar o psiquismo de alguém, porque muitas vezes estaremos diante de espíritos que há vários séculos estão mantendo uma conduta irregular, divorciados do bem e da verdade. E nós lembramos daquele exemplo, daquele espírito que foi solicitado pelo Dr. Herman, que aquela família pudesse abraçar, trazê-lo como filho. Não estava no compromisso dele, mas foi uma solicitação se eles podiam trazer esse espírito. Que alguma coisa lá atrás, com certeza, tinha alguma ligação. E esse espírito, ele nunca conseguiu viver família. Nas inúmeras encarnações anteriores, ele nunca conseguiu viver família. Núcleo familiar era uma coisa inexistente. E esse espírito hoje, já bem grandinho, está conseguindo viver família. E era muito arredio no início, com a menor idade, era muito arredio, estava sempre fora daquele convívio. E foi aos poucos, e hoje é um ser bem mais social. Desculpem, eu passei para trás. Essa seria, talvez, a última parte, mas eu gostaria de deixar umas palavras aqui de uma pessoa, embora vá estar finalizado aqui. Viver com Cristo as situações trazidas à baila nesse estudo convida-nos a viver sintonizados com Jesus, esforçando-nos sempre pelo bem comum, para que possamos ser um instrumento da paz, consoante o pedido de Francisco de Assis na sua famosa prece. Aquilo que mencionamos lá no início. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. O vídeo está depois disso, então eu vou passar. Olá, é um grande prazer estar com vocês aqui nesse cenário comigo. Nós esperamos justamente que muitos de nós somos presos em nosso país. Eu queria conversar com vocês sobre um pensamento de psicologia que eu aprecio profundamente e tenho usado em diversas palestras. É um pensamento que ele colocou para mostrar a importância de colocar o desejo de mudar nossas expectativas onde elas merecem estar, onde realmente serão dirigidas. Santo Agostinho foi uma santo da igreja, porque ao se converter ao cristianismo, ele fez uma mudança radical de sua vida. Antes de ser cristão, ele era evangelista, era alguém dedicado ao prazer. E após a conversão, ele mudou radicalmente o comportamento, passando a praticar a castidade e uma série de outros valores cristãos. Essa mudança tão significativa chamou a atenção dos seus pares da sociedade. E o pensamento que eu gostaria de dividir com vocês é o seguinte: as pessoas não são iguais. As pessoas não são o que deveriam ser. As pessoas não são o que não são devidas. As pessoas são exatamente como são. Não há nada que possamos fazer. Se você não aceitar essa simples verdade,
que significa esse princípio? Nós estamos repetidamente colocando a responsabilidade dos nossos problemas em outra pessoa. Ele veio diferenciado. Ele parecia. Nos emocionou. Eu gostaria, pior, porque isso não muda absolutamente nada. A única pessoa que pode fazer alguma diferença em qualquer situação é você. Então você não pode mudar o outro. Você só pode mudar a si mesmo. Mas quando a gente fala isso e entende e aceita com naturalidade, é simples. Na prática, nós estamos sempre repetindo. Mas ele parecia, mais deveria, mais. O que você vai fazer diante dos acontecimentos? Uma outra coisa muito comum que tem a mesma relação com essa fala é fulano me irrita, ou fulana me dá muita raiva. E aí, sempre que alguém faz esse comentário, eu faço aquela pergunta. Vem cá. Fulano ou fulana tem o poder mágico de mexer no seu corpo? Não. Por isso, qual seria a colocação correta? Porque eu fui fulano ou fulana me irrite ou me enche de raiva? Porque só você tem o poder de mudar a sua relação com o mundo. O pensamento de Santo Agostinho, ele traduz exatamente isso. Se você não gosta de uma situação, se você não gosta de uma relação, o que é que você pode mudar? Você. A maneira com que você lida com esses acontecimentos. A maneira com que você lida com os fatos. A maneira com que você lida com os seus relacionamentos. Então, não use eu gostaria, eu parecia, eu deveria sim. O que eu posso fazer para mudar essa situação? E aí sim, você começa a mudar a sua vida. Antes de encerrar, depois de ouvir a Neto Guimarães, que traz uma lição muito boa, nós encontramos também numa pesquisa 6 atitudes que você pode adotar, que nós podemos adotar, para mudar a nossa vida para melhor. Desafiar-se mais. Lançar os seus próprios desafios. Retomar sonhos. Retornar a ter esses sonhos. A crer que amanhã eu poderia realizar. Ter cuidado de gastar a sua energia. Como gastar a sua energia? Por quê? Em que situações? Parar de ouvir quem não interessa. Simplesmente parar de ouvir quem não interessa. Parar de desgastar-se tentando agradar a todos. Esquecer o medo, pelo menos o medo, por alguns momentos. Se nós tivéssemos, pelo menos basicamente, essas 6 retomadas de atitude, de mudanças, ou esses 6 itens, um deles pelo menos, se nós conseguirmos um deles, com toda certeza nós vamos conseguir o nosso objetivo e não vamos ter uma reencarnação atual com simplesmente viver por viver. Que esse amigo Jesus, que nos deu a oportunidade de sermos um dia criados simples e ignorantes, que teve a elaboração arquitetônica de todo esse nosso habitat, que nos diz que todos nós somos capazes de fazer tanto quanto Ele ou mais, vai depender exclusivamente de cada um de nós. Mas que nós tenhamos, acima de tudo, a credibilidade que nós precisamos ter para o nosso hoje e que essas mudanças possam operacionalizar o nosso amanhã, o nosso depois e todos os dias que ainda hão de vir. Que esse meio amigo Jesus nos abençoe hoje, amanhã e para todo sempre. E que assim seja. Gracias.